A questão é, eu que sempre recebi salário, sempre trabalhei para os outros, minha empresa, como é que eu começo a cobrar pelo meu trabalho quando eu viro empreendedora individual? Como calcular quanto vai cobrar para cada trabalho? Essa é a pergunta que a gente mais escuta. Mais de como funciona a trilha. Vocês não vão ter uma estrutura de estúdio fixo, vocês têm escritório. Mais do que isso, que é bastante, a gente escuta a pergunta: como é que eu cobro pelo meu trabalho? Como é que vocês fazem esse cálculo? Porque não é esse jeito que a gente trabalha, não é um jeito muito comum para profissionais da nossa área aqui na nossa região. Jornalistas ainda estão acostumados com aquela estrutura de redação, de empresa, carteira assinada e tudo mais, e a gente decidiu empreender no jornalismo. A gente não saiu da área, que muita gente migra também, a gente decidiu empreender no jornalismo, e esse cálculo ele realmente é difícil de fazer, porque cada trabalho tem um jeito de cobrar, e cada profissional calcula isso de um jeito diferente. Essa acaba sendo uma dúvida de estudantes, de recém-formados, de profissionais que estão saindo das redações, né? Quanto que valem as habilidades que a gente desenvolve ao longo da carreira da gente? A gente chegou à conclusão de que o mais comum é cobrar por hora, a hora de trabalho. A gente chegou à conclusão de que em alguns casos, e no nosso caso não se aplica tanto a hora de trabalho, porque tem alguns trabalhos que a gente consegue resolver de uma forma um pouco mais rápida que outras pessoas resolveriam. Por quê? Porque já tem aí uma bagagem de uns 20 anos de network, de contato, de fonte, de saber, da habilidade técnica mesmo, de saber escrever um texto, saber fazer um roteiro e tudo mais. Então, não dá pra gente calcular só a hora, tem que calcular isso quanto vale o trabalho. Isso também já é difícil, né? Calcular a hora, o valor do tempo já é algo super difícil de calcular. Mas ok, assim, o valor da hora tu consegue fazer como? Quanto tu queres ganhar no fim do mês? E aí tu vai dividindo esse valor pelas horas que tu vai trabalhar, em quanto tempo tu vai te dispor a trabalhar num dia, tu vai fazer essa divisão, é um cálculo que relativamente ok, é fácil de fazer. Só que acontece que alguns projetos são muito mais difíceis, alguns projetos são muito mais fáceis. E difícil pra gente, no nosso caso, no caso de jornalista, não é necessariamente mais demorado. É só um pouco mais complexo, mas não necessariamente demorado. Então depende de cada caso, vai conseguir calcular de um jeito diferente. A gente encontrou uma outra solução. A gente acaba precificando de acordo com o projeto mesmo, porque a gente já conhece tanto o nosso jeito de trabalhar e já conhece tanto a demanda que vai ser para cada projeto, e isso pelo tempo que a gente tem de carreira e também já com a trilha caminhando, que a gente consegue saber quanto que vale esse trabalho, quanto que vai tirar da nossa mão de obra, do nosso tempo, esse trabalho. E aí, ok, às vezes a gente vai arcar com os custos que não estavam previstos, né? Uma entrevista que furou, vamos ter que fazer outro dia, tudo bem, isso tá ali junto, a gente já prevê que não tem problema. Tem uma questão que é bem difícil, assim, que às vezes as pessoas perguntam assim, ó, mas é esse valor, é só para ir lá gravar durante 1 hora? Né? E nunca é só isso, né? Sempre tem muita coisa envolvida, assim. A gente sempre tem a parte de planejamento, de produção, gestão, roteiro, gestão do projeto como um todo, o atendimento do cliente. Geralmente o projeto, a ideia, o conceito é nosso, e isso também tem um tempo que a gente também demorou até colocar isso na planilha de custos também, que a gente para pensar um projeto, a gente para pensar uma ideia de roteiro, né? E a gente tem os nossos projetos próprios que a gente vai atrás de captação, né, de gente para patrocinar aquele projeto, empresas que aquilo faça sentido, aquele conteúdo faça sentido para aquela empresa, para aquela marca. Então, todo esse trabalho tem um custo também, né? Mas isso a gente está falando, é bem importante deixar isso claro, assim, claro que você está vendo esse vídeo aqui no nosso GTV, sabe que a gente está falando do nosso jeito de trabalhar. A trilha trabalha assim, porque a trilha cobra assim, porque a trilha funciona assim. Mas tem alguns casos que sim, é só ir lá, ligar uma câmera e filmar uma coisa que a pessoa está falando, não tem nada envolvido além disso, não tem planejamento, não tem um roteiro, não tem uma ideia pensada, não tem uma direção, não tem entrevista, não tem nada. E aí, ok, aí tu pode questionar de repente de que, porra, mas só pra vir aqui gravar um negócio é isso? É que no nosso caso, que a gente pensa conteúdo, não é só isso, nunca é só isso. E isso não é uma dificuldade só do jornalista, né, ou do publicitário, como o caso do Edu, que também trabalha com a gente, né? Toda atividade criativa tem dificuldade de calcular quanto que vale, qual é o seu valor, né? Quanto vale o seu tempo, quanto vale a sua arte ou a sua criatividade, né? Vale para escritor, para músico, ator, designer. Eu acho que essa é uma dificuldade geral do trabalhador autônomo dentro da economia criativa. Isso, a gente está falando de uma solução, de um problema que é comum a todos,
e como é que a gente conseguiu encarar isso e tem resolvido essa questão dentro da trilha. Uma coisa que ajudou bastante nessa nossa organização de orçamento, porque orçamento é uma coisa que também toma tempo, né? Quem trabalha com isso sabe disso. E quando alguém pede um orçamento, a gente tenta fazer o mais rápido possível, porque a pessoa não quer ficar esperando se ela só quer saber o preço. Mas isso também toma um tempo, porque tu tens que prever vários custos ali. No nosso caso, por trabalhar com muitos colaboradores, com muita gente que não está direto com a gente tem que fazer, às vezes, um orçamento com outras pessoas e fazer algum contato e tentar a pessoa não deu, a gente trabalha com pessoas específicas para projetos específicos. Então isso também toma um tempo. O que funcionou pra gente, que está facilitando? A gente tem uma planilha, né? Uma planilha que a gente consegue estipular as etapas de trabalho, né? Isso. E quanto custa cada etapa de trabalho. É uma planilha praticamente de uma gestão de projeto, né? O que está envolvido nesse projeto? Nesse projeto vai ter drone, nesse projeto vai ter animação, nesse projeto vai ter... E aí vai de um outro assunto que a gente falou num outro vídeo também, que vai de um briefing bem feito, né? Tu tens que saber a primeira coisa é entender o que o cliente quer. O que ele te pediu? Vai ter entrevista? Não, vai ser só um clipe com música. Ah, legal. A trilha, que tipo de trilha? Vai ter locução? Locução às vezes tem um valor externo. A gente faz também locução. É trilha sonora original, tem que pagar alguém pra fazer, né? E é importante pagar alguém para fazer, é importante valorizar, porque a gente já falou que parceria é todo mundo ganhar, né? Não é só explorar de um lado. Então, é um cálculo que ele não é fácil e que tem fórmula que eu acho que funciona para cada tipo de profissional. No nosso caso, uma planilha ficou muito mais claro pra gente, até porque às vezes tu mandas um orçamento. E aí passa um tempo até a pessoa aprovar, ela tem que consultar o gestor e tudo mais, vai para outra instância. Quando ela te diz, ok, e aí a gente vai olhar e vai estar tocando outros projetos, quando olha e fala, cara, de onde que era esse valor mesmo? Quanto é que a gente ia pagar para cada um? Tá lá, tá feito, tá claro, não tem dúvida, é muito mais simples de trabalhar, né? E eu acho que tem uma preocupação que assim, a gente tem uma vantagem de como a gente não tem uma estrutura física, né? Não são nossos os equipamentos, a gente não tem uma sede fixa, não tem custos altos, a gente consegue simplesmente valorar o trabalho intelectual das pessoas, né? O trabalho, tipo, o tempo de dedicação ao projeto. Isso, de alguma forma, fica um pouco mais em conta para o cliente, né? Por outro lado, a gente também decidiu não cobrar nada em cima do trabalho de cada um. Então, se a gente chama um cinegrafista, se a gente chama um editor, se a gente chama um cara de arte, se a gente chama um cara de animação, esse valor de cada um é simplesmente somado na nossa planilha, né? Não tem porcentagem em cima do trabalho deles. Isso é bem legal também porque fica muito claro o quanto cada um merece dentro do projeto, fica justo, né? E ao mesmo tempo a gente não prostitui o mercado, né? Não é assim, para ganhar espaço no mercado eu vou cobrar muito menos do que o valor do mercado. Isso é bem ruim também, né? Para a classe criativa, assim. A gente acha que fica mais justo e o resultado geralmente é melhor. Mas assim, não tem fórmula mágica e o mercado está em constante mudança, né? A trilha é fruto de um mercado em mudança. Então, como é que faz? Cara, fica de olho no mercado, tenta estabelecer quanto tu vais colocar do teu empenho naquele trabalho e quanto que é justo para ti. Por quê? Tem gente que fala que até trabalho voluntário tem que ser em ONGs, tem que ser remunerado. Para que ele tenha uma continuidade, porque senão daqui a pouco tu estás empreendendo um negócio que tu tá ralando pra caramba, e aí no final do mês vai entrar um trocado que tu vai dizer, cara, mas não me compensou, e aí ou tu vais parar, ou tu vais começar a fazer aquilo de qualquer jeito, e aí o Edu que trabalha com a gente não vai se dedicar tanto, a Letícia vai começar a pensar em outra coisa, eu vou fazer outra coisa, e aí para tu conseguires fortalecer o teu trabalho, também é importante ficar de olho nisso. E fortalece a economia local, né? Acho que todo mundo começa a ganhar, e isso é super legal. Esse é o assunto desse vídeo, a gente espera que consiga ajudar alguém que está passando por esse dilema também. Não tem receita de bolo, né? E não se encerra aqui, precisamos de alguma coisa, mandar um direct, a gente está à disposição para trocar ideia. Acompanhe a gente, todo dia tem conteúdo novo.